Olá, vamos iniciar a nossa live de hoje, Consciência em Foco. Hoje nós iremos tratar sobre a questão da reforma administrativa que está aí sendo discutida, sendo analisada, e vamos também estar colocando foi adiado a prova de vida dos aposentados e pensionistas do IPNC, e já saiu uma lista daqueles que ainda não fizeram a sua prova de vida, mesmo sendo prorrogado o prazo desta prova de vida, ainda tem aposentados e pensionistas que ainda não fizeram a sua prova de vida, e é preciso que aqueles que não fizeram ainda procurar fazer. Iremos também estar colocando as visitas que está sendo feita aos servidores, tanto aqui na sede como também na zona rural. Estamos indo agora visitar os servidores para entregar o mimo que foi feito em homenagem ao Dia do Servidor Público, que foi dia 28 de outubro. Queremos agradecer a participação dos servidores na nossa live, que foi um sucesso, Nós também pensamos em levar essa mensagem aos servidores públicos no Dia do Servidor Público. E o Dia do Servidor Público, agora em 2020, ele foi marcado por muitas lutas e muitos debates. Fizemos em vários municípios do estado do Ceará, foi realizado atos públicos, porque nós que acompanhamos aí os meios de comunicação, a gente observou que o presente oferecido aos servidores públicos do nosso país foi o decreto do presidente da República em querer privatizar o Sistema Único de Saúde. Então, nesse dia 28 de outubro, foi feito atos públicos, foi feito nota de repúdio a essa decisão do presidente da República, que com todos esses manifestos que aconteceu, o presidente recuou, dizendo que não tinha sido nenhuma recomendação dele como presidente da República, e a gente sabe que os decretos, ele é feito, ele é deliberado pelo presidente da República, ou seja, pelo gestor maior que governa o país, o estado, o município, são eles que são responsáveis pelos decretos do governo federal, do governo do estado, do governo do município, e com as manifestações acontecidas em todo o país, o presidente da República recuou, porque nós entendemos que o sistema de saúde ele é o sistema que acolhe o povo brasileiro. E neste período de pandemia, todos os protocolos foi iniciado pelo Sistema de Saúde. E nós sabemos que privatizar o Sistema de Saúde é privar as pessoas de ter acesso à saúde. Então, a luta continua, mesmo não podendo estar fazendo essas lutas presenciais, mas nós continuamos a fazer com o número de pessoas possível para se fazer, e nas redes sociais. As redes sociais têm sido o instrumento que tem dado oportunidade para que nós, que fazemos essa defesa do serviço público, essa defesa do direito da classe trabalhadora, se manifestar nas redes sociais. E a gente tem feito isso, tem tido efeito positivo, e a gente vai continuar fazendo essas denúncias, fazendo essas defesas, e a classe trabalhadora, mais do que nunca, tem que ficar atento a todo desmando, a todo desmonte dos direitos da classe trabalhadora e do direito das pessoas que precisam das políticas públicas, porque entendemos que o debate da reforma administrativa, ele vem trazendo
nos seus conteúdos, retrocesso e retirada de direito. Além de retirar direito da classe trabalhadora, vem também tirar o direito daqueles que precisam dos serviços públicos, daquelas pessoas que precisam da educação, de assistência social, de segurança, de saúde, e essas pessoas vão ter também esse direito diminuído, e com a trajetória que está sendo colocada até negado esses direitos, né? Então a gente está nessa luta, nessa batalha, fazendo as mobilizações necessárias, fazendo o debate, mesmo online, mesmo virtual, mas nós estamos levando essa mensagem à sociedade e aos trabalhadores, porque é preciso a gente compreender que o desmonte dos direitos da classe trabalhadora é um planejamento que vem há décadas, né? E aí está se concretizando a cada ano, a cada momento a gente está acompanhando esse desmonte, essa destruição de toda a conquista da classe trabalhadora. E é necessário que a gente fique atento a essas informações para a gente reagir a esse desmonte, a esses retrocessos. A Ana Célia participou de uma reunião, a Ana Célia e a Regina e a Eligiane participou de uma reunião com o secretário de Educação, falando sobre a questão do deslocamento. Nós sabemos que os professores estão fazendo as suas atividades, né, dando as suas aulas de maneira online, estão confeccionando as atividades para que chegue ao aluno, aquele aluno que não tem como acompanhar essas aulas remotas que está acontecendo, e o aluno tem que receber as suas atividades, né? E estamos recebendo alguns professores fazendo a denúncia que está sendo cobrado para que eles vá para a escola, mas não está sendo garantido para eles o deslocamento. Então, por isso, houve essa reunião, a Ana Célia vai estar repassando essa questão, como foi que ficou dessa reunião, e também a questão da prova de vida, né? Boa tarde, Ana Célia, seja bem-vinda ao Consciência em Foco. E, Ana Célia, a prova de vida, tem muitos servidores que ainda não fizeram a sua prova de vida? Boa tarde, companheira Aurenice, boa tarde aos internautas que nesse momento nos assistem. E com relação à prova de vida, o Instituto de Previdência do município de Canindé, é bom lembrar que essa prova de vida é só para os servidores que estão aposentados e os pensionistas, ou seja, os servidores que recebem pelo Instituto de Previdência do município de Canindé. Essa prova de vida iniciou-se no mês de setembro, que prorrogou-se no final de setembro, foi prorrogado até o mês de outubro, e já terminou o mês de outubro, ainda tem um número significativo de servidores que não realizaram sua prova de vida. Aqui a gente leva a mensagem para estes servidores, colocando que é interessante que esses servidores que não realizaram a prova de vida, que possam estar realizando, pois é através dessa prova de vida, o nome já está dizendo, que vai comprovar que este servidor está vivo, que esse servidor realmente é um servidor que existe. Então é interessante que isso seja feito. Quando você não realiza a sua prova de vida, poderá acarretar algum problema futuro, às vezes até na questão do não pagamento. Mas isso acontece exatamente porque você tem um período para ser realizada essa prova de vida. E passou-se setembro, passou-se outubro, e agora, né, nós recebemos uma relação aqui na nossa entidade, uma relação até grande, de alguns servidores que deixaram de realizar a prova de vida. Ontem mesmo nós entramos em contato com vários servidores dessa relação, identificamos
que os mesmos não realizaram essa prova de vida e a gente está tomando as medidas necessárias, ou seja, ajudando a este servidor a realizar essa prova de vida. Só lembrando que nós temos servidores que moram em outro estado, que moram em outro município, e não precisa este servidor se deslocar do outro município para vir para Canindé para realizar a sua prova de vida. Essa prova de vida ela é realizada pelo aplicativo do Preve Mais, é um aplicativo que você baixa no Play Store do seu celular, e lá nesse aplicativo você vai fazer o seu cadastro, seguindo passo a passo. Quando você baixa o aplicativo, aí você tem lá cadastros, você clica em cadastros, abre lá uma página onde você vai identificar o município que você mora, o seu nome, o seu CPF, dia, mês e ano que você nasceu, o seu e-mail e uma senha que você vai colocar. Fazendo isso aí, você fez o cadastro. Só que você não precisa só fazer o cadastro. O próximo passo, depois do cadastro, é realmente fazer a comprovação de vida. Aí você já com o seu cadastro feito, você dispõe do seu CPF e da senha, aí você entra lá no aplicativo Preve Mais e faz a sua prova de vida. Onde os passos da prova de vida você, no primeiro momento, você vai bater uma foto de um documento seu, com foto, no caso, ou a identidade ou a habilitação. Você bate a foto da parte da frente, onde tem realmente a sua foto, envia. O outro passo é você bater a foto do verso do seu documento, onde tem todos os seus dados pessoais. Bateu essa foto, envia. Esse passo a passo, está lá bem direitinho. E a última parte da comprovação de vida é você tirar uma foto segurando o seu documento. Ou seja, você, depois de ter feito esses dois procedimentos anteriores, bater a foto da frente do seu documento, depois do verso, o terceiro passo é você bater uma foto segurando o seu documento. E aí você finaliza realmente a sua comprovação de vida e fica aguardando o Instituto validar aquela comprovação de vida. Esse é o passo a passo que o servidor deverá desenvolver para realizar a prova de vida. Só lembrando que aquele servidor que mora aqui no nosso município, que tem dificuldade para fazer esse procedimento, pode se dirigir aqui à sede do sindicato, que nós estamos aqui para ajudar a este servidor a realizar a sua prova de vida e assim ficar quites com o IPMC do nosso município, né? Só lembrando, a prova de vida só é para os servidores que recebem pelo Instituto de Previdência, ou seja, os servidores aposentados e os servidores pensionistas. Então, você servidor, você servidora, que ainda não realizou sua prova de vida por um motivo ou outro, que procure ligar aqui para o sindicato ou ligar para o próprio instituto para saber se seu nome está nessa relação e agilizar essa pendência junto ao Instituto de Previdência do município de Canindé. Colocando aqui que, antes de entrar no assunto aqui da questão do deslocamento, gostaria de mandar uma boa tarde para a companheira Silânia, para a professora Valéria, a professora Antônia Moura, que é cadeira cativa dessas nossas tardes de quinta-feira, a dona Rosa Marciel, a Marta Gomes, a Zenilda Rodrigues. Então, assim, esses servidores são servidores que estão sempre atentos às nossas lives dia de quinta-feira. E agora nós vamos entrar num assunto, como a companheira Aurenice colocou. Nós sabemos que nós estamos com as atividades online desde o mês de maio, né? Porque meados de março a gente foi suspenso
a questão das aulas por conta da pandemia. Em abril, até tanto de abril, continuou as aulas suspensas. Quando foi em maio, voltou a questão das aulas online. O professor, realmente, aqui vai o nosso reconhecimento a este professor que durante todo esse período está se reinventando para que o seu aluno possa realmente ter acesso às disciplinas do currículo escolar e assim chegar ao final do ano com um objetivo que é a aprendizagem. É lógico que a aprendizagem não vai ser igual àquela do professor estar ali na sala de aula acompanhando o aluno de forma direta, mas o professor está sim se desdobrando, se reinventando e procurando realizar essas atividades. O que acontece? A partir de maio, de junho, retornou as aulas com 50% da carga horária. O professor está fazendo suas atividades, aqueles que têm acesso à internet, os alunos, estão conseguindo visualizar, e existem aqueles que não têm o acesso. E por que a gente hoje está colocando essa situação? Porque nós fomos procurados por alguns professores que foram cobrados agora, ultimamente, pelos coordenadores, que eles teriam que ir para a escola. E os mesmos questionaram: como é que nós vamos para as escolas? Nós moramos na sede e as nossas escolas é no interior, nós não estamos recebendo deslocamento para isso. Mas aí procuraram a entidade, a gente encaminhou um ofício para o secretário de Educação e o mesmo agendou uma reunião para a data do dia 28 passado, do dia do servidor público. Nós estivemos presentes, eu, a companheira Regina e a companheira Eligiane, onde lá nós sentamos com o secretário, o Hélio, o professor Hélio, que também compõe lá a equipe do secretário, e o Álvaro, que é advogado da secretaria, e nós questionamos o que foi questionado pelos servidores, ou seja, pelos professores, a questão do deslocamento. O secretário, em sua fala, no primeiro momento, ele coloca que os coordenadores estão, sim, recebendo o deslocamento para realizar esse procedimento. Ou seja, o coordenador seria a ponte entre o professor e o aluno. Que aluno? Aquele aluno que não está tendo acesso às aulas online. Isso vinha acontecendo, só que agora, no mês de final de outubro, esses professores receberam o intimato, receberam a convocatória dos coordenadores que teriam que ir para as escolas. Logicamente que o professor, muitos ainda com medo por conta dessa pandemia, que são também do grupo de risco, eles no momento não disseram que não iam, não. Foram, mas começaram a refletir. Eu vou me deslocar sem o deslocamento? Está errado. Porque a partir do momento que eu saio da minha casa para ir até uma localidade, eu estou utilizando o meu transporte, eu estou utilizando a minha gasolina, e existe no nosso município a questão da gratificação de deslocamento, que está garantida no nosso plano de cargos e carreira e salário. E a gente conversando com o secretário, ele coloca que a determinação da secretaria é que esse procedimento continue sendo feito como vinha sendo feito, ou seja, o professor realiza suas atividades, aquele aluno que não tem acesso à internet, aquelas atividades, aquele pacote de atividade é preparado e é entregue para o coordenador, e o coordenador que está recebendo o deslocamento fará essa ponte
até o aluno, né? E foi questionado também com relação aos dias que já foram, porque tem alguns professores que que se deslocaram até as localidades. O secretário colocou que vai fazer um levantamento, porque ele disse que esse número de professores são poucos, e vai ver o que será possível ser feito. Nesse momento lá, eu até questionei junto ao secretário, quer dizer que se nós estivéssemos num período normal, sem pandemia, ou seja, o professor se deslocando de segunda a sexta para exercer suas atividades e com certeza fazer jus ao deslocamento, não como está no plano de cargos e carreiras, né? Porque nessa gestão o deslocamento não é pago em cima dos 30 dias, como diz lá no plano, é pago em cima dos dias trabalhados. Se fosse assim, com certeza nós estaríamos com alguma parte do nosso salário atrasado. Por quê? Porque o dinheiro que se economizou de abril, né? Porque no mês de março os professores ainda receberam o deslocamento. Mas de abril até hoje, esse recurso, segundo o professor e secretário de Educação, o Cledeon, ele coloca que esse recurso que foi economizado tanto com o deslocamento, como com o transporte, como com manutenção, foi um dinheiro que usou-se para se pagar o 13º, a parcela dos 50% do 13º, e também foi um dinheiro que se utilizou para a questão do terço de férias, né? Então, assim, fica uma interrogação, ficou uma indagação, por isso que lá na hora eu fiz a pergunta, que se realmente nós estivéssemos numa vida normal, na nossa rotina de estar todo dia na escola, com certeza, esse calendário que muitos professores dizem que recebem em dia, nós estaríamos realmente com um atraso muito grande. Porque calendário em dia, nós defendemos e iremos sempre defender que seja pago até o 5º dia útil, e não que se comece no 5º dia útil. Resumindo, com relação a esse deslocamento, o que ficou entendido na fala do secretário é que quem tem que fazer esse deslocamento será o coordenador, que é quem está recebendo o deslocamento. O professor vai continuar fazendo a sua parte, as atividades, preparando, fazendo aquele pacotezinho, entregando ao coordenador para que ele leve para o aluno. Agora é bom colocar que, mesmo tendo essa fala de que não é obrigatório, mas a gente está vendo aí, parece que amanhã tem um encontro em quase todas as regionais. Estão chamando o professor para ir. Então o professor, aqui eu falo, ele vai sair de casa, ele se desloca, tem despesa. Então, assim, é interessante que esses direitos sejam realmente colocados no contra-cheque desses professores, porque sabemos que esses professores são quem fazem a diferença na educação do nosso município. São quem garantiu 14 escolas nota 10, por quê? Porque estão preocupados, sim, em desenvolver suas atividades e ver o resultado desse planejamento, que é a aprendizagem do aluno. E aqui, a gente vê aqui, tem uma colega colocando, e se não tivesse essa economia, nosso salário como estava? Pois é, colega, se não tivesse essa economia, com certeza nós estaríamos vivendo situações de anos anteriores. Não adianta tampar o sol com a peneira. Quer dizer, a pandemia veio num momento que ninguém queria, mas muitos gestores aproveitaram desse momento para estar realizando. A gente sabe que o 13º é direito do servidor, pelo menos ainda é direito, né, companheira Aurenice? É direito do servidor. O terço de férias também é direito. Então, quando a gente diz sempre que os gestores que estão aí à frente do município têm que ter uma programação,
exatamente para isso. Tem que se planejar exatamente para isso. Se não fosse a pandemia, como é que estaria a nossa situação com relação a pagamento de salário no município de Canindé? Então essas coisas não é de hoje não, a gente sempre coloca na mesa de negociação, a gente sempre coloca nas reuniões, quando a gente tem a oportunidade de se reunir, que esses planejamentos precisam ser feitos e precisam ser executados, porque o trabalhador, ele está lá, todo dia, no batente, desenvolvendo as suas funções. E mesmo nessa pandemia, todo professor está, sim, desenvolvendo as suas atividades. A gente é testemunha mesmo de que professor, realmente, para ver o seu trabalho acontecer, está tirando do seu bolso para pagar xerox. Vem aqui no sindicato, pergunta se a gente pode tirar uma xerox para esse professor, para que esse professor possa estar levando essa atividade até seu aluno. Então, assim, em cima dessas situações que a gente coloca. Professor, você que se deslocou, você que ainda vai se deslocar, que está sendo chamado, que reivindique. Porque nós, enquanto sindicato, fizemos sim um ofício, protocolamos, fomos recebidos pelo secretário e o mesmo colocou que não está autorizando porque no momento não tem dinheiro para se pagar esse deslocamento, mas que vai fazer um estudo e que só será possível dizer se esse professor vai se deslocar ou não e se tem condição de receber, de pagar, quando ele realmente fizer esse estudo. Então, vamos continuar, professor, fazendo as suas atividades, entregando o seu coordenador, que ele sim está recebendo o deslocamento, você não. Abraçar aqui a Oselina Gomes, Socorro Amorim, a Jovenina, a Neiara, a Leuda, a Aldenir, a Renê e a Zenilda Rodrigues. Uma boa tarde para essas companheiras que estão acompanhando. E para continuar mudando, desse jeito, desta forma aqui, de se querer governar o município. Mostra aqui, Ana Célia, quando as pessoas colocam assim, e se não fosse essa economia, para não dizer essa pandemia, como o nosso salário está? Como estaria o nosso salário? E a outra, a Socorro Amorim, coloca o seguinte, e sem falar dos consignados, que é descontado do nosso salário e não é repassado. Então, isso aí se resume a uma administração mascarada. Uma administração que se coloca como a melhor das melhores e que não tem sequer um calendário de pagamento dos servidores. As pessoas que estavam perguntando, e cadê o calendário? Foi colocado nas redes sociais hoje o calendário, inicia como sempre, atrasado, quando era para se terminar de pagar, vai iniciar a pagar, vai iniciar o pagamento dos servidores dia 9 de novembro. Não é muito diferente do mês passado, e isso pode piorar. Porque nesse município, nós nunca fomos prioridade de gestão. E é por isso que nós ficamos sempre no último plano. E dizer que o deslocamento, ele é um direito que está garantido no PCCS. Que esta gestão, que é uma gestão diferenciada, que pagou do jeito que ela quis pagar. Está aí na justiça, até agora não tivemos nenhuma evolução essa ação dos consignados. E também tivemos aquela criação daqueles R$500, que foi um projeto planejado para beneficiar alguns professores e outros foram prejudicados. Então, quando tem um grupo se beneficiando, tem outros sendo prejudicados. E quando os professores são chamados agora para ir entregar as atividades, para ir resgatar aqueles alunos que não estão
fazendo as atividades, e para o professor resolver essa situação, aí a resposta que não tem dinheiro para pagar deslocamento de professor, porque o dinheiro que era para pagar o deslocamento, ele serviu para outra coisa. E agora, a gente lembra, Nancéia, quando nós vamos discutir anualmente reajuste de salário, é colocado na mesa os salários do ano, mais o 13º e mais um terço de férias. É colocar tudo isso na mesa. Mas a gente está observando agora que é colocado na mesa, mas não tem essa preocupação de estar guardando recursos para garantir o pagamento do 13º e o pagamento do terço de férias. A gente está observando aí, pelas informações que você colocou, que foi colocado na reunião pelo secretário de Educação, isso se observa que o recurso chega e não é planejado, ele não é cuidado do jeito que tem que ser. Por quê? Porque nós sabemos que os recursos no início do ano, ele é recheado. Mas quando o dinheiro chega nos municípios recheados, ele é para ser planejado, ele é para ter o cuidado de guardar, de deixar aqueles valores, porque tem que ser pago o 13º e tem que ser pago o terço de férias. Sem falar no terço de férias, que teve muitos servidores que receberam o terço de férias sem salários corrigidos. Ainda tem esse detalhe ainda que vem acontecendo no município, que para muitos, Ave Maria, acha assim algo extraordinário, sem calcular na ponta do lápis quanto você perdeu, com essa brincadeirinha de dizer que está fazendo as coisas antecipadas, mas nós servidores, quem já teve a oportunidade de ir na ponta do lápis e observar quanto nós já perdemos, com essas antecipações, que às vezes o trabalhador acha que está sendo beneficiado, mas ele está sendo prejudicado. E alguém está se beneficiando, mas não é o trabalhador. Então a gente não tem que se enganar com esse tipo de máscara, de maquiagem que querem fazer, que não funciona, que a máscara vai cair. Porque muitas vezes o produto que se coloca nas máscaras é um produto de péssima qualidade e por isso que com o tempo a máscara vai caindo e a gente descobre realmente. Nós não descobrimos não, porque nós já entendemos qual é o verdadeiro motivo dessas antecipações de 13º e terço de férias. E assim, em relação à questão dos alunos que não têm internet, nós temos um número significativo de alunos aqui no município que não tem como ter acesso às aulas. Não tem internet, não tem um aparelho celular, não tem um computador, então ele não pode ter acesso às aulas porque ele não teve ainda a oportunidade de possuir esse aparelho que pode lhe possibilitar a assistir suas aulas de sua casa. Como nós também temos professor que tiveram que se organizar, comprar materiais, comprar suas ferramentas para poder gravar suas aulas, transmitir as suas aulas para o aluno. E não tem sido fácil para esses profissionais aqui do município de Canindé. E sem falar nisso, nós estamos faltando 10 dias para as eleições municipais. E nesses 10 dias, tem muitos servidores sendo pressionados, para não dizer assediados, para votar no A ou no B,
com o discurso de dizer que o servidor vai precisar desse povo. Primeiro eu quero dizer para os servidores que estão passando por isso, que não são poucos, que não precisa vocês se amedrontar, porque nós somos servidores públicos de carreira. Como uma pessoa me perguntou, mas se me transferir do meu local de trabalho? Então a gente hoje existe instrumento que a gente pode provar que as pessoas são ameaçadas, são pressionadas. Nós somos servidores públicos de carreira. E a gente não pode ser retirado do local de trabalho, a gente não pode ser perseguido porque eu tenho o direito de escolher meus representantes. Então nós não somos obrigados a votar no A e nem no B. Nós temos que usar, que é correto, usar a nossa consciência. Então a gente tem que usar a nossa consciência. E isso é preciso nós, enquanto servidor público, enquanto professores, que falam que professor é a transformação da sociedade. Então, para transformar a sociedade, nós precisamos ser sujeito da história. Sujeito da história. E não deixar que outras pessoas façam a história pela gente. Então, é o momento da gente refletir, da gente analisar quem é que nós queremos que vá para o Poder Executivo, para o Poder Legislativo, que são pessoas que irão estar. O Executivo vai gerenciar os recursos públicos, o meu recurso e o seu recurso. E o Poder Legislativo, ele vai fiscalizar o Executivo para que ele possa estar usando bem os recursos públicos. Eles vão ser um fiscalizador, que hoje não existe. A atualidade de hoje, nós temos um Poder Legislativo, que tudo acontece nesse município e que ninguém sabe de nada, ninguém viu. Agora não adianta, no final de mandato, lavar as roupas sujas, porque não vai ter máquina que vai suportar tanta roupa suja. Mas nós temos a obrigação de refletir, de analisar, para depois não ficar do jeito que a gente fica ouvindo algumas pessoas falando do destempero do presidente da República, que ele dizia o que ele queria, por que ele queria ser presidente da República. E ele está fazendo exatamente o que ele dizia que ia fazer, destruir o direito da classe trabalhadora. Mas quando a gente foi para as ruas dizer ele não, muitos diziam que a gente estava equivocada, que ele ia ser um bom presidente. Então, o tempo está dizendo que a gente tinha razão. E o tempo irá dizer também se as nossas escolhas no dia 15 de novembro vai estar certo ou vai estar errado. Mas nós precisamos fazer a nossa reflexão. Não vamos permitir que outros queiram decidir o nosso destino, decidir as nossas escolhas. Então, esse é o momento de responsabilidade. Então, quando a gente vai para a urna, a gente deposita confiança em alguém. A gente deposita o nosso respeito a alguém. Então, é preciso que a gente faça essa reflexão e que realmente a gente possa estar escolhendo pessoas que têm a capacidade de travar um bom debate, de travar um bom diálogo entre a população de Canindé, onde as pautas da população, a pauta dos servidores, possam ser colocados e possam ser discutidos. Então, é isso que a gente está colocando, porque estamos recebendo muitas indagações e nós queremos dizer que este é o momento da renovação.
ou nós vamos renovar, ou nós iremos continuar na mesmice e continuar o desmonte do direito da classe trabalhadora e o desmonte do serviço público. E aqui, companheira Aurenice, é para abrilhantar mais a sua fala, nós estamos aqui mandando um alô para a dona Francisca Lopes, que é mãe da companheira Eligiane, que mora lá no Guarani, em Bom Lugar. É uma localidade do município de Canindé, onde ela diz que é triste, a gestão não chega à nossa localidade, as ações não acontecem. E isso a gente ouviu, né, visitando agora os interiores, que realmente muita coisa precisa ser feita pela zona rural, né? E aqui, a companheira que pergunta, sem falar das parcelas do consignado. Nós estamos aqui, hoje, no nosso sindicato, com uma relação de servidores que estão querendo aí receber um saldo devedor para tentar fazer um consignado no Bradesco. Só que o consignado do Bradesco está suspenso também, companheira Aurenice. E esse consignado está suspenso não é por outra coisa, não. É pelo não repasse do que já foi descontado do servidor. Então, essa história do consignado é uma novela que a cada ano se repete. E que não é essa a história que o servidor queria. O servidor quer que o seu dinheiro seja descontado e que seja repassado. Seja repassado para o Instituto de Previdência, seja repassado para a Caixa Econômica, seja repassado para a instituição Bradesco, seja repassado para o sindicato ou para outras entidades que são descontadas em folha. Então, descontou, tem que repassar. Mas, infelizmente, você servidor, você servidora que está aí tentando resolver o problema de um filho, do esposo, de uma filha, querendo fazer um consignado, não está tendo. Aí a servidora chegou aqui e disse, não, como é a história do convênio com o Bradesco? O convênio existe. O convênio está em vigência. O que não está existindo é a contratação do empréstimo nesse momento, porque a parcela deixou de ser repassada. E a única maneira que a entidade está achando de receber o seu repasse é suspendendo o consignado. Isso aqui não é coisa inventada, não. É a realidade que nós estamos vivenciando no nosso município. E o servidor, na maioria das vezes, só tem a este consignado para recorrer. Por quê? Porque o juro é menor, porque é algo que ele tem certeza que vai ser descontado do salário dele, só não tem a certeza se vai ser repassado. Essa é uma realidade nua e crua do município de Canindé, que a gente vem vivenciando isso há anos, mas que a gente queria que isso não acontecesse mais. Porque a gente esperava que no governo diferente fosse realmente diferente para os consignados, porque é algo que vai direto na vida do trabalhador. Mas, infelizmente, continua a velha política de descontar do servidor e não repassar. Com relação aos repasses, esse ano, para a entidade Caixa, foi repassado o mês de fevereiro e o mês de março. Nós estamos em abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. Que todo servidor já receberam seus salários desses meses. Não tem ninguém atrasado. É bem verdade dizer que até setembro não tem. Porque nós estamos com o salário atrasado, é o salário de outubro, pelo que diz a Constituição, até o 5º dia útil. Mas se descontou do trabalhador e não repassa. Aí o pior, muitos servidores tiveram que pagar esse empréstimo 2 vezes. Porque quando ele vende a dívida, ele tem que pagar as parcelas em aberta. Em aberta para a instituição, mas para o servidor não está não, porque no contra-cheque dele foi descontado. Então essa é uma realidade que nós vivenciamos nesse município ao longo desde quando se iniciou o consignado.
nenhum gestor, nenhum, sem exceção, que passou por esse município, priorizou esta questão do consignado. Parece que acha que é algo que não está nem ali, normal. que é normal. E não é normal, não. É algo muito sério, porque hoje muitos servidores estão impossibilitados de fazer um cartão de crédito, estão impossibilitados de realizar o sonho da casa própria, que eu acho que é um sonho que quem não tem a sua casa vem todo dia batalhando, e quando você está na reta final, seu nome não está negativado, mas está com restrições. Eu acho que é pior, viu, companheiro? Porque quando está negativado, você não tem nem a preocupação de fazer o percurso para adquirir algo, porque você já tem a certeza. Mas quando você caminha e quando você chega no veredito final, é negativado, é negado, isso é sério. Isso é fazer de conta que faz políticas públicas. E nós, enquanto instituição, alertamos a cada servidor e a cada servidora que cobre os seus direitos, que esse sindicato sempre leva a formação e a informação, para que o servidor saiba o que é certo e o que é errado, o que é os seus direitos e o que é os seus deveres. E só para complementar aqui, nós sabemos que existem os vereadores que estão lá na casa do povo, para trabalhar pelo povo. Mas é interessante o trabalhar pelo povo. E é interessante fazermos uma reflexão nos 10 dias que faltam para a eleição. Será que os 15 vereadores que estão lá, que não são mais 15 que estão concorrendo, merecem ser reeleitos? Será que não era a hora da gente dar oportunidade a outros? Porque político é o cargo de vereador, não é emprego, não. Eu ontem ouvi uma coisa muito interessante, estava numa mesa almoçando, quando um senhor disse que devia ser 4 anos mesmo. 4 anos, vai lá, fez o trabalho, muito bem fez, dá oportunidade a outro, mas 4 anos vamos ver, depois vem aí. Então vamos, é hora, mas nós precisamos também pensar em quem vamos colocar lá para nos representar. Aquele que compra o seu voto, ele não lhe representa. Então isso é muito importante. Vamos refletir. Sabemos que esses 10 dias, a luta vai ser grande. A correria vai ser grande. Embora que esteja aí a proibição das carreatas, das aglomerações, mas sabemos que muitos não vão respeitar. Mas você, eleitor, se valorize. Você, eleitor, se respeite e respeite o seu voto. Até receba de quem lhe oferecer, mas analise e veja realmente se aquele que está comprando o seu voto vai lhe representar. E aqui a Socorro Nascimento está dando boa tarde, queridas companheiras. Que a paz e o que há de melhor possa estar sempre ao nosso lado. É verdade, nós precisamos de muita paz. A Tieta, a professora Antonieta, que é professora que está aí já afastada, aguardando sua aposentadoria, né? Diz aqui que o povo tem que votar realmente fazendo uma reflexão. A Eliane Evangelista disse, por que não acontece nada com relação a tudo isso? Eliane, aqui a gente deixa a mensagem para você, que como bem colocou a companheira Aurenice, nós temos uma ação do consignado que já vai para o 3º ano e não saiu o resultado ainda. Então, por que será? O que estará acontecendo? Por que as coisas não andam? O sindicato está fazendo a nossa parte. O sindicato está fazendo a sua parte. Agora, os entes, o Ministério Público, os próprios juízes também precisam ter tempo para analisar essas ações que estão lá, que são ações que vão de encontro aos direitos da classe trabalhadora, né? E aqui, companheira, eu vou deixar para você responder, tem umas colegas aqui, uns professores perguntando
como será? O professor Nilton, que está aqui também nos assistindo, a professora Neyara, perguntando como é que vai ser a questão dos nossos 4,5 em janeiro. Diga aí, Aurenice. A Ana Lúcia Barbosa, a Neyara fala assim da questão das manobras. Realmente, Neyara, você fez uma excelente observação. Então, aqui em Canindé, o que está acontecendo não é da agora, é uma manobra para tirar os nossos direitos. Então, quando lá em Brasília estão pensando em aprovar uma reforma administrativa, onde tira vários direitos da classe trabalhadora, inclusive a estabilidade, aqui em Canindé não é diferente. Então, quando se criou de maneira ilegal R$500 para alguns professores, isso aí já foi manobras. Quando agora vem o secretário de Educação dizer que o deslocamento só tem para os coordenadores, porque o dinheiro que deveria ter pago, se não fosse a pandemia, foi pago 13º, foi pago o terço de férias. Então isso realmente é uma manobra para poder começar a dizer para nós servidores que não tem dinheiro e que é necessário desmanchar a nossa proposta do plano de cargos e carreira e salário. Então isso é real, isso já não aconteceu porque a gente ficou firmes na luta e na resistência. Então quando eu digo que a luta é todo dia, porque é todo dia. Os 4,5, nós vamos ter sim os 4,5 em janeiro, porque o professor está trabalhando, ele está sendo avaliado, porque é relatório, é avaliação, é reuniões, é estudo. Então o professor não está deixando de fazer a obrigação que é dele, e por isso que os coordenadores têm que fazer o papel deles, que é fazer as avaliações. Então observe-se todos os meses, no seu conta-cheque vem os 15% de desempenho. Então, com certeza, irá ser pago, sim, os 4,5 no nosso salário em janeiro, que é onde o professor consegue mudar de referência. Aí o outro item, a Socorrinha Amorim, ela diz o seguinte, que se não acontece o reajuste salarial, quem são os mais prejudicados? Os aposentados. Por quê? Porque estão afastados para a aposentadoria e eles não têm os 4,5 porque eles não estão em atividade, não estão sendo avaliados, por isso eles não têm os 4,5. Então, realmente a gente passa o ano todo, inicia o ano com essa preocupação. Por quê? Porque o nosso reajuste ele tem que ser na primeira quinzena de janeiro. Mas como se não tem um planejamento, não tem os trabalhadores como prioridade, então a gente fica nesta luta, passa janeiro, vem fevereiro, vem março e a gente nessa luta. Então, iremos sim, vou usar o que eu sempre usei quando a gente se reúne. Nós vamos ter que ter sim reajuste, vamos ter os 4,5, vamos ter o reajuste, sabe por quê? Porque nós temos que ter luta, Então, se a escolha do povo for a gestão que está aí, que ela assuma o compromisso de sim dar o reajuste dos professores e deixar dessa história de dizer que tem precatório. Então, Canindé, eu desconheço, juridicamente nós desconhecemos precatório para o Canindé. Agora, eu não sei de onde foi que tiraram essa história de precatório. Eu espero que não seja mais uma manobra para fazer o povo a continuar votando com voto direcionado. E em relação à questão da luta, da resistência, nós temos que continuar lutando. Então, o nosso reajuste em 2021... ele vai ser do tamanho da nossa luta. Então, independente de quem esteja lá,
no executivo, no legislativo, nós sim iremos estar, nós já vamos começar a pensar, a elaborar a nossa campanha salarial de 2021 e nós vamos sim estar protocolando no município e queremos sim, em janeiro, estar discutindo não os 4,5, porque 4,5 já está no plano de cargos e carreira, temos que ficar vigilante no nosso plano de cargos e carreira. Quem tiver com a proposta de ir para a Câmara, para o Poder Legislativo, destruir a nossa proposta PCCS, pode ter certeza que vai ter enfrentamento, porque nós não iremos abrir mão de uma proposta de plano de cargos e carreira que foi defendido pelos profissionais do magistério do município e nós não vamos aceitar que alguém venha discutir, desmanchar e dizer que a nossa proposta está velha. O que está velha é a velha política aqui do município, onde todos se juntam para dar o golpe final na classe trabalhadora e na população de Canindé. Então a gente vai estar aqui agradecendo os nossos servidores que estão sempre acompanhando, a Dia Medeiros, a Lúcia Brasileiro, que está assistindo também, agradecer, um abraço a vocês, gratidão por você estar sempre do nosso lado e abraçar e agradecer a participação de todos na nossa live no dia 28 e dizer que vamos continuar na luta, vamos continuar denunciando o que está errado, porque já dizia minha avó, o que é de errado é dar conta de todo mundo. Então vamos continuar e vamos estar nesta luta constante em defesa do direito da classe trabalhadora. Só colocando, também aqui as falas finais, que a colega está dizendo que nós precisamos, a Neyara, nos fortalecer como categoria. Isso é muito importante. 2021 será um ano que as categorias realmente vão precisar mostrar a sua luta, a sua unidade e o seu fortalecimento em busca dos seus direitos. Principalmente com relação, quando a gente vê os horizontes para 2021, com relação à reforma administrativa, reforma da Previdência, reforma tributária que as pessoas acham que não atinge o trabalhador, mas toda reforma ela respinga única e exclusivamente o trabalhador. Então que a Marley de Freitas também está aqui, o Davi Holanda está também nesse momento aqui mandando um alô para a gente. Então assim, que a gente possa realmente refletir. São 10 dias daqui até o dia da eleição, vamos refletir. Quem merece o nosso voto, se quem for para lá vai realmente representar o trabalhador, vai realmente garantir os direitos da classe trabalhadora, vai estar do lado da classe trabalhadora de maneira geral, dos servidores, do homem do campo e da cidade, da população como um todo. Estamos aqui alertando e reflita, veja quem você vai votar. Veja, faça um exame de consciência, analise e, como disse, cargo de prefeito, cargo de vereador, são cargos, 4 anos, passou, não deu certo, sai, deu certo, reconduz, não deu, tira. E vamos refletir, principalmente, eu faço aqui um chamativo, para os que vai representar nós na Câmara Municipal. Porque é lá onde tudo acontece. Tudo acontece. É lá onde tudo acontece. E nós precisamos, sim, saber quem vamos colocar para nos representar a partir de 2021. Uma boa tarde e quinta-feira nós estaremos aqui. Com certeza, levando a nossa informação a cada servidor e a cada servidora.